Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Mas antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença para Te adorar, porque só o Senhor é Deus, no céu e na terra. Que a Tua vontade seja soberana também na nossa vida. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, ao abrirmos a Tua palavra, para estudarmos a Tua profecia, dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos estudar com vocês a profecia sobre o fechamento da porta da graça. O tempo de graça vai terminar. A porta da graça não vai ficar aberta para sempre. Assim como a graça terminou para os antediluvianos, assim como a graça terminou para Sodoma e Gomorra, também, meus queridos, a porta da graça um dia vai se fechar. Não sabemos o dia e a hora do fechamento da porta da graça, mas temos os sinais. Assim como ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus, também ninguém sabe o dia e a hora do fechamento da porta da graça. Mas Deus nos deu sinais da brevidade da volta de Jesus e Deus também nos dá indicações na profecia de que a porta da graça vai se fechar. Queridos, eu convido vocês para que abram a Bíblia comigo neste momento em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, vamos ler a partir do verso 12. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12. Este é o sexto selo. Hoje nós vamos falar sobre o fechamento da porta da graça. E quais são os sinais indicadores de que se aproxima rapidamente o tempo do fim da graça? Vamos ler Apocalipse 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Queridos, aqui estão os sinais que anunciam a chegada do juízo dos vivos, porque Deus iniciou o juízo dos mortos em 1844. Mas quando vai começar o juízo dos vivos? O juízo dos vivos, ele será anunciado. Deus vai anunciar a chegada do juízo dos vivos, que é a última obra, é o último trabalho de Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial. Deus vai anunciar através desses sinais majestosos do sexto selo. Haverá um grande tremor de terra, haverá o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Queridos, o céu vai se enrolar como um pergaminho e o mundo todo estará alerta, estará apavorado, perguntando: o que é isso? O que está acontecendo? Nós que estudamos a profecia, nós que entendemos a verdade presente, nós sabemos o que está acontecendo. Deus está usando estes majestosos sinais no céu e na terra para preparar o mundo para a chegada do juízo dos vivos. Neste período do juízo dos vivos, milhões vão se converter. A grande multidão vai sair de Babilônia e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Meus queridos, Deus tem o maior interesse na conversão da grande multidão de filhos e filhas de Deus, sinceros, que estão espalhados em todas as religiões, em todas as igrejas. Por isso, Deus anunciará de forma majestosa, com estes sinais anunciados no sexto selo, preparando o mundo para a chegada do juízo dos vivos, para o selamento do povo de Deus e para o selamento também dos ímpios. O povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo, que pertence ao sexto selo. O selo do Deus vivo não aparece em qualquer parte da palavra de Deus.
A expressão selo do Deus vivo aparece especificamente no sexto selo. Em Apocalipse 6, verso 12 em diante, está o sexto selo. E vai através do capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipse ainda faz parte do sexto selo. O sexto selo vai até o finalzinho do capítulo 7. E o sétimo selo começa no capítulo 8, verso 1 até o verso 5. Portanto, meus queridos, quando Deus fala sobre o selo do Deus vivo sendo colocado na testa dos seus filhos, está falando do sexto selo. É o selamento do povo de Deus. Convido você para que leia comigo o capítulo 7 de Apocalipse, verso 1 em diante. Lembre-se, capítulo 7, verso 1 em diante, está dentro do contexto do sexto selo, o selamento do povo de Deus. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Você está percebendo? É o único lugar onde aparece essa expressão, o selo do Deus vivo. Não está no capítulo 1, no capítulo 19, o capítulo 20, está exatamente no capítulo 7 e o verso 2, que faz parte do sexto selo. Por que Deus colocou o selo do Deus vivo exatamente no sexto selo? Porque é o julgamento dos vivos. O povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo após a aprovação da lei dominical. Com a aprovação da lei dominical, os ímpios vão ser selados pelo sinal da besta. Mas o povo de Deus, os santos do Altíssimo, serão selados pelo selo do Deus vivo. Assim como o selo de Deus é o sábado, Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz: eu coloquei o sábado como sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor que santifica vocês. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Deus colocou o sábado como o selo do Deus vivo. E Satanás colocou o domingo, o primeiro dia da semana, como o sinal da besta. O sinal de autoridade satânica na terra é a santificação do domingo. Portanto, meus queridos, todos terão que fazer uma decisão inteligente, uma decisão racional, uma decisão consciente. Com que selo você será selado? Pelo selo do Deus vivo ou com o sinal da besta? Mas este momento não vai acontecer no anonimato e em segredo. Não. É do interesse de Deus que uma multidão de filhos e filhas sinceros de Deus sejam conscientizados de que chegou a hora do juízo. Por isso Deus anuncia, através desses sinais majestosos, haverá um grande tremor de terra. 6:12. Apocalipse 6:12. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Eu sei que você pode estar se perguntando: Pastor Samuel, isto já não aconteceu? No terremoto de Lisboa, em 1755, no escurecimento do sol, em 1780, e na queda das estrelas, em 1833? Sim, queridos, isto aconteceu naquele tempo, mas isto aqui tem uma dupla aplicação. E a aplicação primária desse texto, do sexto selo, tem uma aplicação primária para o início do juízo dos vivos. Deus não vai começar o juízo dos vivos sem primeiramente anunciar, para que todos façam uma decisão consciente ao lado dos mandamentos de Deus ou então ao lado dos mandamentos dos homens. Por isso, estes sinais aparecem anunciando a chegada do juízo dos vivos, o selamento do povo de Deus. Aqui diz em Apocalipse 7, verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus.
assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem são os servos do nosso Deus? Primeiramente, aparecem aqui os 144 mil, as primícias dos salvos vivos. Leia comigo, Apocalipse 7 e o verso 4. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. É o Israel espiritual do Novo Testamento. Os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo são os 144 mil, as primícias dos salvos vivos. Mas e a seara dos salvos vivos, que é uma multidão que ninguém podia contar? Ela também será selada pelo selo do Deus vivo. Por isso, depois de apresentar as primícias dos salvos vivos, a profecia mostra a seara dos salvos vivos em Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Aleluia! Aqui está a grande seara dos salvos vivos. Primeiramente as primícias serão seladas, e então a grande multidão que vai sair de Babilônia e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. De todas as nações, diz aqui, de todas as tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Queridos, as primícias e também a seara, juntas atravessarão o período chamado de Grande Tribulação. A Grande Tribulação aparece também no contexto do sexto selo. Perceba, no capítulo 7, no verso 13, fala da Grande Tribulação, mas ainda estamos falando do sexto selo. É o período em que o povo de Deus será selado pelo selo do Deus vivo. Primeiramente as primícias, 144 mil. Depois a seara, a grande multidão que ninguém podia contar. E juntas atravessam a grande tribulação. Leia comigo, capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Quem são estes? As primícias e a seara, de onde vieram? Verso 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Muitos dizem que a igreja de Deus, os fiéis filhos de Deus, não vão passar pela grande tribulação, mas a Bíblia diz claramente, quando Jesus Cristo perguntou para João, quem são estes e de onde vieram? Jesus mesmo respondeu, verso 14, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Meu querido irmão, aqui está o selamento do povo de Deus, o juízo dos vivos, enquanto os ímpios estarão sendo selados pelo sinal da besta, a lei dominical. O povo de Deus que ama Jesus Cristo e que guarda os seus mandamentos estará sendo selado pelo selo do Deus vivo. Somente depois do selamento do povo de Deus é que Jesus Cristo abrirá o sétimo selo. O sétimo selo, ao ser aberto, Jesus Cristo fará a última e grande intercessão pelos conversos da hora undécima. Os conversos da hora undécima, eles são selados pelo selo do Deus vivo também, na abertura do sétimo selo, justamente um pouco tempo antes do fechamento da porta da graça. O sétimo selo fala de dois grandes eventos. A grande e última intercessão de Jesus para a conversão dos conversos da hora undécima e o fechamento da porta da graça, quando Jesus lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. Queridos, vamos ler juntos Apocalipse 8, versos 1 até o verso 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Jesus ainda não abriu o sétimo selo. Jesus ainda não abriu o sexto selo. O julgamento dos vivos ainda não começou. Porque quando o julgamento dos vivos começar, todos saberão, o mundo todo saberá
que o juízo dos vivos começou porque Jesus anuncia este grande evento, a chegada do juízo dos vivos. É do interesse de Deus que muitos se salvem. Deus é misericórdia, Deus é bondade. Por isso, meus queridos, um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, Jesus faz ainda uma grande e última intercessão. É isso que o Apocalipse 8, verso 1 a 5 está falando. É a abertura do sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? É o suspense, porque os últimos estão sendo selados. Os conversos da hora undécima vão ser selados justamente quando a porta da graça estiver para se fechar. Jesus Cristo está se preparando para lançar um incensário sobre a terra, quando ele percebe que existe uma multidão que ainda não foi selada pelo selo do Deus vivo. E ele clama para o Pai: Pai, meu sangue, eu derramei o meu sangue por estes também. E então um anjo é comissionado para selar os conversos da hora undécima. Leia comigo o capítulo 8, verso 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Somente depois que Jesus abrir o 7º selo, os anjos vão receber as 7 trombetas. Não antes, não no passado, não na Idade Média, mas é um evento futuro, é um evento escatológico, que ocorrerá após a abertura do 7º selo. Por isso agora, Apocalipse 8, verso 3 diz: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Esta é a grande intercessão que Jesus fará para o selamento dos conversos da hora undécima. Jesus Cristo recebeu muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Verso 4, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Este é o anjo do concerto. Jesus é chamado de o anjo do concerto. É ele quem faz a grande e última intercessão pelos conversos da hora undécima. E então, queridos, depois desta última grande intercessão, vejam o que Jesus fará, verso 5. E o anjo, que é Jesus, tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Não mais incenso, não mais intercessão, mas agora serão os juízos de destruição da terra. Os juízos anunciados nas 7 trombetas. São juízos de destruição, quando 1/3 da terra será destruída. Queridos, 1/3 da terra será destruída. Por quê? Porque os 7 anjos que têm as 7 trombetas estão anunciando que quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra e terminar o juízo, fechar a porta da graça, os anjos vão começar a tocar as trombetas. E a destruição de 1/3 da terra vai começar. Leia comigo o verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Este é o fechamento da porta da graça. Meu querido irmão, quando nós lemos o livro Primeiros Escritos, na página 279, ali Deus falou através da sua serva, dizendo: vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que a sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que estivera a ministrar diante da arca. Está falando da cena que está no 7º selo de Apocalipse 8, versos 1 até o verso 5. É exatamente esse o contexto que Deus revelou para a sua serva Ellen White na visão do grande conflito. E isto foi escrito no livro Primeiros Escritos, na página 279. Então aqui diz: então vi Jesus que estivera a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário.
levantou as mãos em grande voz e disse: está feito. Primeiros Escritos 279, parágrafo 2. Cada caso foi decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus esteve a ministrar no santuário, o juízo esteve em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Jesus recebeu o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos, as bodas do Cordeiro estavam consumadas. Primeiros Escritos 280, parágrafo 1. Quando o período da graça terminar, quando Jesus lançar o incensário sobre a terra, isto vai pegar multidões de surpresa. Repentinamente para multidões. Porém, o povo de Deus, embora não saiba o dia e a hora do fechamento da porta da graça, o povo de Deus acompanha os sinais. O grande tremor de terra, escurecimento do sol, queda das estrelas, ilhas se movendo dos seus lugares, aprovação da lei dominical, o selamento do povo de Deus, o selamento dos ímpios, o derramamento da chuva serôdia sobre o povo de Deus, a sacudidura expulsando o joio. Queridos, todos estes sinais ocorrerão anunciando que o fechamento da porta da graça está se aproximando. Nós não sabemos exatamente quanto tempo vai durar, desde a aprovação da lei dominical até o fechamento da porta da graça. Mas talvez, queridos, seja em torno de 1 ano e meio. Em torno de 1 ano e meio será o período provável em que o povo de Deus vai fazer a última e grande proclamação das 3 mensagens angélicas, na poderosa voz do 4º anjo de Apocalipse 18, versos 1 até o verso 4. Meu querido irmão, exatamente neste contexto do 6º selo, no período da aprovação da lei dominical, o povo de Deus, revestido do poder do Espírito Santo, fará essa proclamação, os últimos apelos de Deus para a humanidade. Sai dela, povo meu. E é uma grande multidão que sairá de Babilônia, que vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Queridos, nós não podemos brincar com a nossa salvação. O tempo para a confissão dos pecados, o tempo para abandono dos nossos vícios e hábitos, o tempo se chama hoje. É hoje. Apocalipse 16, verso 15, nós lemos: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Jesus Cristo virá como um ladrão, mas não para o povo de Deus. O remanescente fiel de Deus acompanha os sinais proféticos. E eles sabem que o fim se aproxima. O fechamento da porta da graça se aproxima. Se nos afastamos de Deus e deixamos de ser cristãos bíblicos, remanescentes fiéis, convertamo-nos, pois o caráter que apresentamos no tempo de graça será o caráter que teremos por ocasião da vinda de Jesus. Se desejamos ser santos no céu, devemos ser santos primeiro na terra. Eu estou lendo o livro Lar Adventista, página 16, parágrafo 2. Os traços de caráter que nutrimos na vida não se mudarão pela morte ou pela ressurreição. Sairemos do sepulcro com a mesma disposição que manifestávamos no lar e na sociedade. Jesus não muda o caráter na sua vinda. A obra de transformação do caráter precisa ser feita agora. Estou lendo o Lar Adventista, página 16, parágrafo 2. A nossa vida diária está a determinar o nosso destino. Meu querido irmão, sabendo que estamos no tempo do fim, a lei dominical está para ser aprovada. Os grandes sinais de Apocalipse 6, verso 12, o 6º selo, logo ocorrerão. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos trabalhar na santificação do nosso caráter, para que seja como o caráter de Jesus. O Espírito Santo está esperando o seu pedido, a sua busca. O Espírito Santo está desejoso de implantar o caráter de Jesus, a mente de Jesus em você,
para que você viva vida santa, para que você seja selado pelo selo do Deus vivo, para que você seja batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, para que você proclame o alto clamor, sai dela, povo meu. A palavra de Deus diz, na segunda carta de Pedro, o capítulo 3, e os versos 9 a 11. Lemos juntos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Que vida você e eu devemos viver? Uma vida de santo trato e de piedade. Queridos, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus, primeiros escritos 71, parágrafo 1. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo da angústia sem abrigo? Primeiros escritos 71, parágrafo 2. Não fique esperando pela chuva serôdia para abandonar os seus pecados, porque você não vai receber a chuva serôdia enquanto você, em nome de Jesus, não romper com os seus pecados, abandoná-los. A chuva serôdia virá sobre aqueles que não vivem na prática de pecados conscientes e voluntários. Muitos estão a se enganar a si mesmos por pensarem que o caráter será transformado na vinda de Cristo. Estão se enganando. Não haverá conversão de coração na volta de Jesus. Temos que nos arrepender dos nossos defeitos de caráter aqui e agora. E pela graça de Jesus precisamos vencê-los enquanto dura o tempo de graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família lá do alto. Lar Adventista 319, parágrafo 2. Quando Jesus vier, não nos purificará dos nossos pecados para remover de nós os defeitos de caráter, nem para curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, será efetuada totalmente antes da segunda vinda de Jesus. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, os que são não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará, então, por eles, para lhes remover os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Naquela ocasião, na segunda vinda de Jesus, o refinador não se ocupará com o processo de purificação para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo de graça, que se chama hoje. É agora que esta obra deve ocorrer em mim e em você, meu querido irmão. Eu li para você Testemunhos, volume 2, página 354, parágrafo 3. O que nós fazemos de nós mesmos no tempo de graça, isso nos acompanhará por toda a eternidade. A morte trará a dissolução do corpo, mas a morte não operará a mudança do caráter. A vinda de Cristo não nos muda o caráter, fixa o caráter para sempre, além da possibilidade de qualquer mudança. Testemunhos, volume 5, página 466, parágrafo 2. Essas palavras de Apocalipse 22, as palavras que estão em Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12, serão proferidas por Jesus Cristo exatamente quando ele lançar o incensário sobre a terra, no 7º selo de Apocalipse 8, verso 5. Vejam as palavras que ele vai proferir.
Apocalipse 22, versos 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meu querido irmão, quando Jesus Cristo proferir, quem está sujo, suje-se ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Ele lança o incensário sobre a terra e diz, está feito. Os salvos estão selados pelo selo do Deus vivo para sempre, batizados pelo Espírito Santo para sempre, refletindo o caráter de Jesus Cristo para sempre. Meu querido irmão, você e eu precisamos viver uma vida santa hoje. É hoje o tempo de olharmos por nós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria ou de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós, de improviso, aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiem, pois, em todo o tempo, orando, para que sejam havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. Meu querido irmão, eu deixo para você o apelo de Deus. Vida santa, confissão dos pecados, comunhão diária com Jesus Cristo, proclamando o alto clamor, sai dela, povo meu. Nós estamos nos preparando para o selo do Deus vivo. Nós estamos nos preparando para o batismo do Espírito Santo. Nós estamos preparando um povo para a volta de Jesus. Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo, em forma de chuva serôdia. É a nossa súplica. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Santifica-nos, Pai, e dá-nos o poder do Teu Espírito para proclamarmos as mensagens angélicas e prepararmos nossa família e prepararmos um povo para a segunda vinda de Jesus. E nós todos estamos dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.